Olá galerinha, como está a energia de vocês? Estamos entrando aqui na aula de circuito em paralelo. Agora nós vamos aplicar com resistências diferentes. Vamos só relembrar com resistências iguais, né? Com resistências iguais é aplicado o macete, né? Porque se são resistências iguais eu posso aplicar uma forma mais rápida. Tirei a corrente total e depois terceiro passo, corrente individuais. E aí eu apliquei a primeira lei de Kirchhoff, onde a corrente que chega em um nó é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo nó. Somei as duas correntes e deu somei as duas correntes aqui, 1 e 2, e deu a minha corrente total aqui acima, ó, deu minha corrente total. Então agora a gente vai aplicar isso, os mesmos significados, só que para resistências diferentes agora, ok? Então vamos olhar se a primeira lei de Ohm e a primeira lei de Kirchhoff está batendo também para resistências diferentes com dois resistores, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro passo. No nosso primeiro passo a gente tem que tirar sempre, né? Sempre seguindo os primeiros passos. Eu acredito que todo mundo aí já conseguiu pegar. Primeiro passo é tirar a resistência equivalente. Eu posso aplicar o macete? Não, porque são resistências diferentes agora. Então eu tenho que tirar por alguma fórmula. Ou eu posso usar essa fórmula aqui, como a gente aprendeu. Como são dois resistores, eu utilizo somente essa fórmula aqui, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Mas eu costumo utilizar mais essa daqui, o produto pela soma. Se vocês quiserem utilizar um ou outro, vai dar na mesma situação. Então vamos lá. Vamos anotar o valor aqui, R1 330 vezes R2 220, dividido para R1 330 mais R2 220. Então, nosso primeiro valor na nossa multiplicação a gente vai ter que é 72.600 ohms. 72.600 ohms. E a nossa soma abaixo eu tenho que dar 550 ohms. Então, tirando aí a nossa base, né, aqui, a gente vai ter que fazer a divisão. 72.600 dividido para 550, que vai dar 132 ohms de resistência. Então nós comprovamos uma situação já. A gente comprovou um conceito lá da 132. Vou refazer aqui para ficar mais bonito. 132 ohms. A gente comprovou o primeiro conceito lá da lei de Ohm para circuito em paralelo, que diz que a resistência equivalente é menor que o menor resistor do circuito. O menor é 220, então a resistência equivalente tem que ser menor que 220. Eu vou somente fazer uma situação aqui. Eu vou apagar essa fonte. Eu vou colocar a minha fonte de 4,90, né? Que é o meu resistor que tenho, minha tensão que tenho aqui em mãos, 4,90 DC. Porque ela não dá exatamente 5, né? Tem uma perda de tensão aí ao longo do caminho. Então, o segundo passo que a gente já sabe é tirar a corrente, que é tensão sobre resistência. Se eu quero tirar a corrente total, eu pego sobre a resistência total. E eu já sei outro significado, né? Como no circuito em paralelo diz que a tensão da fonte é a mesma em cima de cada componente. Então vai ser a mesma, né? 4,90 volts ali no R1, 4,90 volts no R2. Então é a mesma. Então a gente já aplicou aí o conceito. Tensão é a mesma e a resistência equivalente é menor que o menor resistor do circuito. Agora vamos continuar aqui no nosso processo. Vou pegar uma corzinha mais escura. Pronto. Tensão 4,90. Eu sempre utilizo o S, certo? Pelo circuito rei, o triângulo rei. Se quiser utilizar o V, não tem problema. Minha resistência equivalente 132, que dá exatamente a corrente total de 0,3, 71,21 amperes. Então essa aqui é a minha corrente total do circuito, ok?
é a minha corrente que vai sair da minha fonte. Vamos colocar aqui em verde. Minha corrente que vai sair da minha fonte é a total. Vai chegar no nó, vai descer corrente 1 e vai descer aqui corrente I2. Aí a corrente 1 chega abaixo e a corrente 2 chega abaixo. E depois retorna para a fonte a corrente IT, a corrente total. Então, é a primeira lei de Kirchhoff. Corrente total é igual ao somatório das correntes. Corrente que chegou total, que chegou no nó, é igual à somatória das correntes que saem do nó. I1 mais I2. Primeira lei de Kirchhoff, que a gente estudou na aula anterior. Então, vamos para o terceiro passo para comprovar todo o nosso procedimento. E depois, na aula seguinte, vamos aí apresentar as nossas simulações. Então, para tirar corrente, eu tenho que tensão é dividido por corrente, né? Como nessa fórmula aqui, ó. Mesma forma, só que agora eu quero tirar corrente 1. Então, vai ser em cima do resistor R1. Aqui eu quero tirar corrente 2, vai ser em cima do resistor R2. Tensão 4,90. Eu tenho que fazer corrente 1 e corrente 2 porque são resistências diferentes, né? Então a minha resistência é 330 e aqui é a mesma situação, a tensão, só que agora eu tenho uma resistência de 220 volts. Então, quanto é 4,90 volts dividido para 330? Vai dar exatamente 0,01484 amperes. Então aí a minha corrente 1. E para a corrente 2, 4,90 volts dividido para 220, eu vou ter 0,02 22,70. Está subindo aí uma escada, né? 0,02 22,7272. Vai uma dízima periódica. Então, tá aí as minhas correntes. Aí, pela primeira lei de Kirchhoff, diz que a corrente 1 mais corrente 2 soma nessas duas, dá a minha corrente total, que é essa. Vamos já comprovar. Então, já tenho corrente 1, corrente 2, tensão, resistência, achamos tudo. Mas para comprovar, vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff. Então, para aplicar a primeira lei de Kirchhoff, eu tenho que qual é a corrente total? É 0,03712121, que é igual ao somatório dessas correntes. Corrente 1, 0,01484848, mais a corrente 2, 0,022272. Pronto. Então, se eu somar essas duas correntes, vai dar exatamente a corrente total. Se vocês observar, então vai a corrente total, que é acima 0,03 712121, é igual à mesma corrente 0,03 712121, que é a corrente que sai da minha fonte, é a mesma corrente que retorna aí para minha fonte, ok? Então a gente comprovou através da primeira lei de Kirchhoff, comprovou todos os passos aí do circuito. Então, galera, espero que todo mundo tenha compreendido aplicações com resistências diferentes.